Os desafios de um relacionamento. Esse é o título do vídeo que você está começando a assistir agora. Eu já agradeço antecipadamente a gentileza de assistir ao vídeo. Se você gostar do vídeo, é um vídeo de 12, 13 minutos aproximadamente. Se você gostar, compartilhe o vídeo, se inscreva em meu canal do YouTube. Deixe um comentário também se você não concordar com alguma das coisas que eu vou dizer aqui. Porque relacionamento é desafiador mesmo. E eu agradeço a Deus a oportunidade de realizar esse trabalho e de estar convivendo também dentro da lei de sociedade. E entendendo o quanto é desafiador a convivência, os relacionamentos. A vida de relação, ela faz parte da nossa natureza. Foi colocada por Deus como uma lei natural para que, através dela, o ser humano, no relacionamento com os outros seres humanos, apare as próprias arestas. Ou seja, aprenda a ter limites. São os relacionamentos com o outro que nos oferecem as maiores possibilidades de conquistas e aprendizados, principalmente para as coisas do coração. Por essa razão, são desafios gigantescos, porque nos situamos em um processo de aprendizagem, num aprender e ensinar mútuos. As dificuldades, naturalmente, vão acontecer e vão acontecer de forma inevitável. Quanto mais íntimo o contato, quanto mais próximos nos colocamos do outro, maiores são as possibilidades de atritos, que superados oferecem o aprendizado necessário ao nosso crescimento. De um modo geral, o início dos relacionamentos, eles quase sempre se tranquilos e harmoniosos, nem sempre, claro. Mas se os relacionamentos já se iniciam com atritos, melhor a gente deixar para lá. Não vamos enfrentá-los, porque pode ser que essa situação piore. Posto que ainda não aprofundamos laços, demonstramos ao outro e percebemos nele a parte social mais agradável, como se fosse o nosso cartão de visita. Ou seja, normalmente e naturalmente, quando vamos ao encontro de alguém, nós nos arrumamos da melhor forma possível, para que a gente faça uma boa figura, como se dizia antigamente. Ou seja, vou mostrar o meu melhor. Isso ocorre porque o tempo ainda não teve a oportunidade de apresentar situações mais variadas e complexas que os relacionamentos oferecem, aqueles relacionamentos diários, em que você vê a pessoa sempre, conversa sempre com a pessoa, está sempre com a pessoa. Aí esse aprofundamento, é nele que vão aparecer os desafios. Dessa forma, nesse início, ainda conseguimos manter o bom trato social, esconder nossas limitações emocionais, permitindo que a relação se apresente leve, tranquila. Entretanto, a convivência mais a miúde nos permitirá nos conhecermos melhores e conhecer o outro também. Esse duplo viés, o de conhecer nossas dificuldades emocionais e o de perceber limitações do outro, torna os relacionamentos, então, realmente desafiadores. Contudo, muito importante isso, são exatamente esses desafios que vale a pena serem enfrentados. Algo que podemos chamar de um bom combate, pois com o aprofundamento do conhecimento próprio e do outro, amadurecemos nossas emoções. Porque nesses relacionamentos o outro nos diz o que nós somos. E nem sempre a gente reconheceu ainda. E a gente diz para o outro o que o outro é. Então, se nós estivermos prontos e com vontade de fazer mudanças, nós mudamos a nós mesmos. E o outro muda a si mesmo. Porque eu não vou conseguir mudar o outro não vai conseguir me mudar, se não for o tempo ainda e se não quisermos. Por isso que muitos de nós, ante os primeiros percalços, não desejando investir o esforço necessário,
a gente opta rapidamente por abandonar a luta. Não vale a pena. Então nos desgastamos por questões de pequenas importâncias, como uma palavra mal pronunciada no momento indevido, ou uma crítica mais contundente vinda do outro. Nada que não pudesse ser deixado para equacionar logo mais, após madura reflexão e através de um diálogo equilibrado a respeito do ocorrido. E os que assim procedemos, vamos substituindo amizades, trocando de parceiros, sem atentarmos que muitas vezes o problema maior pode estar em nós. Mas ainda somos criaturas orgulhosas. Então, quando o relacionamento não dá certo, quase sempre a gente acha que a culpa é do outro. Raramente a gente vai achar que a culpa é nossa. O problema de não conseguir aceitar negativas, e é um problema muito grande isso, de desejar que a nossa vontade prevaleça, que nosso desejo seja sempre realizado, isso é um problema. Bom lembrarmos que todo convívio requer constante investimento emocional e necessita também, o que antigamente se dizia, abrir mão de coisas que você gostava em prol de um relacionamento, o que não é fácil, sem dúvida nenhuma não é fácil, mas é possível. Todo relacionamento que se estabelece, seja ele no nível profissional, social, de amizade ou de afetividade íntima, é sempre imensurável, ou seja, um grande convite da vida para desenvolver ou para o desenvolvimento de virtudes e valores nobres. Será nos relacionamentos, isso é importante que a gente sempre se lembre, será nos relacionamentos que aprenderemos paciência, que conquistaremos indulgência e compreensão também. E mais ainda, vamos exercitar também nos relacionamentos o perdão. Não nos iludamos com a existência de relacionamentos fáceis e prontos. Isso não existe ainda em nosso planeta. Os relacionamentos são difíceis, sim, mas passíveis de serem superados. Guardemos, repetindo, não nos iludamos com a existência de relacionamentos fáceis e prontos. Guardemos, ao contrário, a certeza de que, com o devido investimento de esforços que façamos, eles oferecerão os frutos da maturidade emocional, do amor ao próximo e do alto amor, fundamentais para uma vida feliz e saudável também. Por isso que, mais uma vez, lembramos que relacionamentos significam desafios. E desafios nem sempre são fáceis de serem enfrentados. Mas quando o desafio aparece em nossa vida, é porque já estamos preparados para enfrentá-los. Porque lembremos, Deus criou a vida, nos deu a vida. Deus nos oferece um corpo físico para vivermos as reencarnações. Deus nos criou todos iguais, simples e sem conhecimento, dando a todos nós as mesmas oportunidades. Vamos lembrar do Sol. O Sol, ele ilumina o planeta de forma inteira, durante um tempo uma parte, durante outro tempo a outra parte. Mas o Sol, ele ilumina e aquece todos, os bons e os maus. Ou seja, todos nós recebemos de Deus as mesmas oportunidades, como se Deus fosse o Sol. E nós sabemos que quando nós estamos preparados, aparece o desafio. E quando nós nos propomos a um relacionamento, devemos entender que enfrentaremos dificuldades, porque o outro é uma individualidade. Muito embora ele seja também filho de Deus, ele é diferente de você. Ele está em um momento de evolução, tanto intelectual quanto moral, diferente da sua. Nós somos diferentes uns dos outros,
muito embora todos sejamos filhos de Deus e sejamos irmãos, espiritualmente falando, mas somos diferentes. E são essas diferenças que são desafiadoras, porque eu tenho que aprender a respeitar o que o outro quer, o que o outro gosta, e o outro também deve aprender a respeitar o que eu gosto, mas nem sempre isso é possível. Então alguém tem que abrir mão. Quem é que tem que abrir mão? Que seja eu, para dar chance ao outro de enxergar a necessidade da mudança. Porque eu, mesmo servindo de exemplo ao outro, não farei com que o outro mude se o outro não sentir que precisa mudar. Então os relacionamentos são assim, são extremamente desafiadores, mas nós não vivemos sem os relacionamentos. Nós necessitamos nos relacionar. Isso é uma lei divina, é a lei de sociedade. E dentro dessa lei está a convivência. Nós precisamos conviver com outras pessoas, porque nós aprendemos e nós ensinamos. Sem a convivência com outras pessoas, nós não iremos nos modificar. Precisamos da convivência, por mais difíceis que elas sejam. Por isso eu disse, os desafios de um relacionamento são difíceis, mas possíveis de serem enfrentados. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. A literatura espírita é muito rica em nos trazer livros com esse tipo de assunto. Acredito que eu tenha conseguido, ou espero que eu tenha conseguido, fazer com que você se interesse pelo tema, pelo assunto relacionamento. E trabalhe mais nisso, para que eu e vocês, todos nós tenhamos então, relacionamentos que sejam equilibrados, relacionamentos que nos tragam realmente alegria e felicidade, porque é o que Deus quer de nós. Mas é preciso que eu conquiste isso com o meu trabalho diário de mudança. Muito obrigado mais uma vez por você ter assistido o vídeo. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário também se não concordou, ou um comentário se você concordou. Compartilhe o vídeo, me ajude a divulgar o meu canal do YouTube, inscrevendo-se no canal então do YouTube. Muito obrigado mais uma vez. Espero que você fique bem, que você fique em paz.